Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, cumpriu sua promessa de impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e também de alumínio. As tarifas vão afetar significativamente o Canadá, que é o principal fornecedor de aço e alumínio dos Estados Unidos. Brasil, México e Coreia do Sul também são importantes exportadores e devem ser afetados também. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu nesta segunda-feira sua promessa de impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio. Hoje estou simplificando nossas tarifas sobre aço e alumínio para que todos possam entender exatamente o que isso significa. É 25%, sem exceções ou isenções. Isso é para todos os países, não importa de onde venha, todos os países. Se for feito nos Estados Unidos, não há tarifa. Tudo o que você precisa fazer é fabricar nos Estados Unidos. Não precisamos disso de outro país. O republicano acrescentou que consideraria a imposição de tarifas adicionais sobre automóveis, produtos farmacêuticos e chips de computador. As tarifas vão afetar bastante o Canadá, principal fornecedor de aço e alumínio dos Estados Unidos. Brasil, México e Coreia do Sul também são importantes exportadores de aço para os americanos. A Federação de Aço no Reino Unido acredita que a medida vai desferir um golpe devastador para um setor que já está em declínio. A decisão também pode prejudicar diversos setores nos Estados Unidos. O aço e o alumínio são matérias-primas cruciais para a indústria americana, advertiu Maurice Obstfeld, especialista do Peterson Institute for International Economics. Essa é uma de várias promessas de campanha do presidente Donald Trump e que estão sendo cumpridas. E para entender melhor sobre o assunto, nós vamos conversar com o economista Marcos Sarmento. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Redação HIT. Olá, é uma satisfação estar com vocês. E Marcos, diante dessa taxa sobre o aço e o alumínio, os principais fornecedores aos Estados Unidos devem ser afetados? Deve haver perda de produtividade e até mesmo de empregos? Sim, os maiores exportadores, e aí o principal deles, evidentemente, é a China, quem mais vende para os Estados Unidos. E, de fato, quando você impõe uma alíquota tão alta quanto 25% para todos os países que exportam para os Estados Unidos, de fato, isso vai pesar bastante, vai encarecer muito o produto dentro do mercado americano. Mas é possível que no decorrer do tempo e na medida em que vai sendo negociado, inclusive outros pontos que não necessariamente econômicos, essas tarifas venham a cair, e isso sendo negociado de país a país, como na verdade aconteceu no primeiro mandato do Trump. E o presidente Lula afirmou que vai taxar os Estados Unidos conforme eles taxam o Brasil. Em meio a essa guerra comercial, quem tem mais força, Marcos? O Brasil ou os americanos? É claro que quem tem mais força são os Estados Unidos, que tem uma economia mais diversificada e, evidentemente, mais rica. No entanto, existem possibilidades, existem oportunidades quando coisas do tipo acontecem. Então, a abertura de novos mercados, a possibilidade, inclusive, de atrair investimentos, né, para aqueles que têm a possibilidade de atuar, produzir em um país que tem um custo relativamente mais baixo, como é o caso do Brasil. Inclusive, agora, o que precisa é o governo brasileiro, é o setor, saber aproveitar, planejar muito bem para executar um plano que possa, de uma forma ou de outra, aproveitar a movimentação que está acontecendo no comércio internacional e mais especificamente com relação a aço e a alumínio. Com a taxação do aço e do alumínio, quais os principais setores que devem ser afetados? E se forem afetados, deve ser de imediato? O ferro e aço é dos principais produtos, né? Depois do petróleo, é o principal produto de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Sim, deverá cair a exportação, a venda do produto brasileiro para os Estados Unidos. Claro que isso vem também a encarecer o próprio produto dentro
dos Estados Unidos e deverá haver uma pressão daqueles que compram o produto de outros países para que o governo americano possa reduzir a tarifa ou pelo menos colocar outros tipos de dispositivos, como por exemplo cotas, e foi o que aconteceu na verdade no primeiro mandato. Uma coisa para se lembrar é que, apesar da proteção que o governo americano está, em tese, colocando no mercado interno, na verdade, o que ocorreu no primeiro mandato não foi que houve uma expansão significativa da produção desse produto no mercado americano. Quer dizer, não houve, na verdade, aquele efeito que seria o esperado num tipo de medida como essa. É por isso também que se leva a pensar que o que está por trás não é apenas o interesse comercial. Existem outras pautas que não são econômicas e que podem ser discutidas, mas como tendo a origem justamente essa tarifa a esses produtos dos países que exportam para os Estados Unidos. Como fica a relação entre os fornecedores de aço e alumínio com os Estados Unidos diante dessa medida? Em qualquer situação em que você tenha uma instabilidade no comércio internacional, evidentemente que é muito difícil você fazer projeções, planejamento, inclusive para investimento, porque são setores que exigem um prazo muito longo para se ter retorno. Quando você tem mudanças drásticas como essa, por exemplo, quando existe uma mudança da administração do governo, evidentemente que isso acaba aumentando o que se chama de custo, né, e pelo aumento do risco, inclusive, o que deve dificultar bastante novos investimentos nos Estados Unidos. É isso que eu estou falando, existem oportunidades, o que se precisa é buscar, evidentemente, mas existem oportunidades de aproveitamento para o produto brasileiro, para o mercado brasileiro, quando medidas drásticas como essas são tomadas, quando existem mudanças muito grandes no mercado, no comércio internacional. Agora, precisa estudar e fazer o dever de casa. Tá certo, Marcos. Eu agradeço demais por todas essas suas informações. Nós acabamos de conversar com o economista Marcos Sarmento. Muito obrigado pela participação, Marcos. Foi satisfação. Até a próxima. Até mais, um grande abraço. E olha só, outra medida do presidente dos Estados Unidos foi um decreto que congelou uma parceria que treinava brigadistas brasileiros para combater incêndios florestais. O acordo existia desde 2021 e treinou mais de 3 mil brigadistas para manejo florestal e prevenção do fogo. O decreto de Trump, que suspendeu toda a ajuda externa americana, também interrompeu uma parceria Estados Unidos-Brasil, financiada pela USAID para combate a incêndios florestais. No dia 20 de janeiro, o republicano determinou que fossem suspensos, por 90 dias, todos os projetos que destinavam recursos para países estrangeiros. A justificativa foi a de que a ajuda externa dos Estados Unidos serviria para desestabilizar a paz mundial ao promover ideias contrárias a relações estáveis e harmoniosas internas e entre as nações. Entre os projetos afetados pelo decreto está o Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios no Brasil, que era executado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos desde 2021, em parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA e outros órgãos do país. O programa formava brigadistas e oferecia capacitação técnica para profissionais que já atuavam na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foram realizados mais de 50 cursos e treinamentos em parceria com órgãos como o IBAMA e a FUNAI, e mais de 3 mil pessoas foram treinadas, principalmente mulheres indígenas, que passaram a atuar como brigadistas em seus territórios. E nos Estados Unidos, uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas em mais um acidente de avião. Esse foi o 4º acidente aéreo e, no total, 85 pessoas morreram. O jato executivo de médio porte saiu da pista ao pousar e colidiu com outro avião que estava estacionado em um aeroporto do Arizona. A pista ficou fechada para o resgate das vítimas. Há indícios de que a colisão aconteceu porque o trem de pouso principal esquerdo do jato falhou no momento do pouso. A Administração Federal de Aviação informou em um comunicado que está investigando o acidente.
Investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estão preocupados com a segurança aérea nos Estados Unidos, por conta de outros 3 acidentes fatais ocorridos nas últimas semanas. Um foi uma colisão no ar entre um jato comercial e um helicóptero do Exército, em Washington, com 67 mortes. Outro foi a queda de um jato na Filadélfia, com 7 mortes. E o terceiro, a queda de um avião no Alasca, com 10 mortes. No total, 85 pessoas morreram em acidentes aéreos neste ano nos Estados Unidos. E no Brasil, um avião também caiu lá no extremo sul da Bahia. 2 homens estavam a bordo. Um homem morreu e o outro ficou ferido. Vamos ver. Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo em uma área de difícil acesso do distrito de Cumuruxatiba, na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia. O avião tinha 2 ocupantes. Fred Antônio Thanos Lopes, empresário de 70 anos, morreu no acidente após ficar preso nas ferragens da aeronave. Enquanto o bioquímico Mário Gontijo ficou ferido e foi levado ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Ele pilotava a aeronave no momento do acidente. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. As causas do acidente devem ser investigadas. Os bombeiros de Teixeira de Freitas, distantes cerca de 2 horas do local, foram acionados para dar apoio à ocorrência. E agora nós vamos falar com o Anderson, lá no Rio de Janeiro, isso porque um homem foi baleado na cabeça após reagir a um assalto. Uma atitude que coloca a vida das pessoas em risco, não é mesmo, Anderson? Conta pra gente essa história. Boa tarde, Fernando, e boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa edição. Exatamente isso. Olha, a fatalidade, aconteceu no bairro de Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense aqui do Rio. O dono do bar, o gerente, ele estava trabalhando e quando anunciaram o assalto, ele acabou reagindo. Olha, Rodolfo Souza Fragoso é o nome dele. Ele tem 41 anos, estava trabalhando quando foi abordado pelos bandidos. De acordo com as testemunhas, Rodolfo enfrentou um dos criminosos e um deles disparou um tiro em direção à cabeça de Rodolfo. As imagens gravadas por moradores da região mostram a ação dos bandidos. E aí você está vendo a retirada dele, o resgate dele sendo levado para o hospital. Durante a fuga, os bandidos ainda roubaram o carro de uma mulher. Olha, Fernando, um policial militar que estava de folga, ele estava passando pelo local e também reagiu e teve uma troca de tiro intensa numa rua que já é bastante movimentada. Rodolfo ele foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e o estado dele ainda é grave. É com você. Tá certo, Anderson. Eu agradeço demais as informações e a gente espera que o homem se recupere e fique bem. E daqui a pouquinho a gente volta com o Anderson com mais notícias do Rio de Janeiro. E agora falando de clima, a onda de calor que está no sul do Brasil deve se prolongar até sexta-feira desta semana. E a partir de agora, parte do sudeste e também do centro-oeste também vão enfrentar altas temperaturas. Além da região sul, a onda de calor afeta também todo o estado de São Paulo, o sul de Mato Grosso do Sul e o norte e noroeste do Paraná. A previsão é que as temperaturas fiquem entre 5 e 7 graus acima da média. Essa expansão também aumenta o período de calor extremo, que seguirá intenso por mais dias do que o previsto inicialmente. Há também chance de novos recordes de temperatura no sudeste, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, entre a quinta e a sexta-feira. O cenário exige atenção, com recomendações para se manter hidratado, evitar atividades físicas ao ar livre e acompanhar as atualizações da previsão do tempo. De acordo com o Climatempo, 8 ondas de calor atingiram o Brasil em 2024 e 9 em 2023. As ondas de calor acontecem quando há 2 fatores climáticos: massas de ar quente e seco e bloqueios atmosféricos. Esses bloqueios são causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica. A Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor
quando as temperaturas permanecem pelo menos 5 graus acima da média e durante no mínimo 5 dias seguidos. E as fortes chuvas que atingiram a capital paulista trouxeram alagamentos em Guarulhos. Uma concessionária de carros de luxo teve um prejuízo milionário ao encontrar os veículos debaixo d'água. O Alexandre Cardoso vai trazer mais informações para a gente. Uma concessionária de carros de luxo em Guarulhos amanheceu completamente embaixo d'água após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista. Diversos veículos de alto padrão foram afetados pelo temporal e ficaram boiando na porta da loja, que, segundo os donos, é um prejuízo milionário. A chuva que castigou a cidade deixou casas, muitas lojas e estabelecimentos comerciais inundados. Em nota, a gestão do prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, disse que a secretaria está realizando atendimento à população desde o início das chuvas e seguirá de prontidão após o escoamento da água. A Defesa Civil registrou aproximadamente 100 milímetros de água, muito acima dos 10 milímetros previstos para o dia. As autoridades também registraram 6 ocorrências de alagamento em residências, 2 ocorrências de quedas de árvores e o desabamento parcial do muro da ETEC no Parque Secap, além de interrupções nas redes elétricas, apagando semáforos e causando problemas de trânsito. Apesar de todo o transtorno e prejuízo, felizmente, não houve vítimas. É realmente um enorme prejuízo, mas ainda bem que não ficou nenhum ferido. E durante as fortes chuvas, ainda falando das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Recife, uma dona de casa foi engolida por um bueiro em uma enchente e ela ficou submersa durante 3 minutos. Vamos ver. Em imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver Maria Adriana se equilibrando nas paredes de uma casa para passar, até que, de repente, ela é engolida pelo bueiro. O acidente aconteceu em Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guarapares, em Pernambuco. Enquanto Maria estava a caminho da escola de seu filho, a água da enchente chegou ao joelho e ela não conseguiu ver o buraco na rua e acabou caindo em uma galeria aberta que estava coberta pela chuva. Após 3 minutos submersa no bueiro, Maria consegue sair e é socorrida por 2 homens que passavam na rua. Os moradores da região informaram que a galeria já estava em condições precárias há mais de 30 anos e que a prefeitura não resolveu a situação. Em outro vídeo, mesmo após o acidente, o bueiro ainda está aberto. Em nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guarapares informou que a Secretaria da Infraestrutura vai realizar o serviço para consertar a galeria e que estão dando assistência a Maria desde o ocorrido. E agora nós vamos voltar a falar com o Anderson lá no Rio de Janeiro, isso porque as ruas do estado se transformaram em rios na madrugada dessa terça-feira. Isso porque uma tampa de acesso a uma tubulação quebrou, o que causou o vazamento de um grande volume de água em direção às áreas mais baixas. Conta essa história também pra gente, Anderson. Muitas casas ficaram alagadas? Conta essa história também pra gente, Anderson. Muitas casas ficaram alagadas? Exatamente, Fernando. E olha, por incrível que pareça, também aconteceu na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foi no bairro quilômetro 32. O que aconteceu? Os moradores acharam até que uma adutora tinha rompido para encher as ruas tão rapidamente. A questão é que os vídeos que você vai acompanhar agora mostra a força da água, né, e acabou formando um chafariz. De acordo com a concessionária Águas do Rio, uma tampa de acesso a uma tubulação quebrou a 1h45 da manhã, ocasionando vazamento de um grande volume de água em direção às áreas mais baixas. Olha essa imagem. As ruas alagadas, casas sendo tudo levado, né, enchido com as águas da rua, porque ninguém esperava, 1h45 da manhã, ninguém fica ali acordado esperando para ver algo assim. Agora, os agentes da empresa Águas do Rio foram até o local, já vistoriaram, né, e já repararam também. E o vazamento já foi interrompido. Menos mal, né? Fernando, é com você. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações.
Bom, dos males o menor, pelo menos o problema já foi resolvido. Não teremos mais alagamento nessa região do Rio de Janeiro por enquanto. E a gente muda de assunto porque no Espírito Santo um ônibus escolar com 15 crianças caiu em córrego, mas felizmente não houve vítimas fatais. Um ônibus escolar com 15 crianças e uma monitora despencou em um córrego ao lado de uma rodovia no Espírito Santo. O acidente ocorreu na zona rural de São Roque do Canaã, a cerca de 120 quilômetros de Vitória. Todos os passageiros e o motorista foram encaminhados para os hospitais da região. Na unidade médica, o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. As autoridades constataram que o veículo, que pertencia à prefeitura, estava com a licença em dia, porém apresentava impedimentos por não ter se submetido à inspeção e não tinha autorização escolar. A Polícia Militar disse que as medidas administrativas estão sendo tomadas. Por meio de nota, a Prefeitura de São Roque do Canaã afirmou que o veículo perdeu o controle e que, felizmente, não houve vítimas fatais. E agora falando da economia brasileira, a inflação oficial perdeu força no mês de janeiro e alcançou o menor índice para o mês desde 1994. O resultado foi influenciado pela habitação, que teve a maior queda. A inflação oficial do país perdeu força em janeiro e fechou o mês em 0,16%. Segundo o IBGE, este é o menor IPCA para o mês desde a implantação do Plano Real, em 1994. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresentou uma redução em relação a dezembro, quando os preços aumentaram 0,52%, e nos últimos 12 meses, o avanço acumulado está em 4,56%. O setor de transportes foi o que mais pressionou a inflação, registrando alta de 1,30%, impulsionado pelo aumento das passagens aéreas, que subiram 10,42%, e do ônibus urbano, que aumentou 3,84%. Já o grupo de alimentação e bebidas teve alta de 0,96%, puxado pelo aumento da cenoura, tomate e café moído. Mas, por outro lado, a habitação teve a maior queda, com uma redução de 3,08%, ajudando a segurar o índice. A principal razão foi a queda no preço da energia elétrica residencial de 14,21%, devido ao bônus de Itaipu, que reduziu o valor das contas de luz. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E como sempre, quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E olha só, apesar dos estaduais já estarem a todo vapor, ainda tem clubes se reforçando no mercado, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, e um desses clubes que estão atrás de reforços é o Palmeiras. O Verdão, que está sendo muito cobrado por seus torcedores, foi em busca de um jogador que atua na Europa. Vamos ver. E o Palmeiras segue na busca por um centroavante. O Verdão agora tem conversas para tentar a contratação de Vitor Roque, que está no Real Betis por empréstimo do Barcelona até junho de 2025. O clube ainda não fez proposta, pois quer entender se é viável a vinda do atacante ainda nessa janela de transferências, que fecha dia 28 de fevereiro. Para isso, depende de um acerto do Barcelona com o Betis, para uma saída antecipada. Vitor Roque é vice-artilheiro do time espanhol com 7 gols em 29 partidas e tem opção de compra no empréstimo, mas no momento possui futuro indefinido no clube. A imprensa espanhola vem dando como possível uma saída do brasileiro após a chegada de Cucho Hernández, colombiano da mesma posição que Vitor Roque. Caso a liberação não aconteça agora, o Palmeiras vai manter o plano inicial de tentar a contratação na janela de transferências para o Mundial, do dia 2 ao dia 10 de junho. O Fluminense, que também vai jogar o Mundial de Clubes, está em busca de um volante. A posição é uma das prioridades da diretoria do Flu antes do fechamento da atual janela. O tricolor das Laranjeiras abriu conversas com o Atlético Mineiro por Otávio, de 30 anos, e tende a ter um caminho positivo nos próximos dias. Otávio tem contrato com o Galo até junho de 2026. O volante tem 3 jogos nessa temporada até o momento. Em 2024 foram 50 partidas e na temporada 2023, 47. Já o Flamengo acertou a venda de Lohan para o CSKA da Rússia.
O clube russo vai pagar 8 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos de Lohan. Os outros 20% seguem com o Flamengo, pois o clube acredita que poderá lucrar mais com o destaque do jovem na Europa. Lohan irá para Moscou ainda nesta semana. O rubro-negro negociou Lohan, pois o atacante estava fora dos planos de Felipe Luiz para a temporada, e caso não fosse vendido, poderia ter seu passe desvalorizado. E ainda falando de futebol, alguns clubes nordestinos iniciaram a temporada de 2025 com o bolso cheio, não é mesmo? Não é pouco dinheiro, viu, Fernando? Olha, isso porque os principais times do Nordeste fecharam seus maiores patrocínios da história, o que promete fazer avançar o investimento em todo o futebol brasileiro. Vamos conferir. Os principais clubes do Nordeste deram um salto significativo em suas receitas ao assinarem os maiores contratos de patrocínio de suas histórias. Bahia, Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará garantiram acordos milionários com empresas do setor de apostas, que juntos podem render até 318 milhões ao final dos contratos. O Bahia lidera a lista com vínculo de 40 milhões de reais por temporada. No ranking de maiores contratos ficou assim. Em primeiro lugar está o Bahia, que fechou um contrato de 2 anos com a casa de apostas Viva Sorte Bet. O clube vai receber 80 milhões de reais durante o contrato. Em segundo lugar vem o Sport Recife. O Leão acertou um acordo milionário com a casa de apostas Bet Nacional no valor de 72 milhões de reais. Em terceiro lugar ficou o Fortaleza. O clube, que já foi finalista da Sul-Americana, fechou um contrato com a casa de apostas Cassino por 2 anos e vai receber 60 milhões de reais. Na quarta posição está o Vitória. O clube baiano acertou um acordo com a casa de apostas Bet 7K e vai receber por isso 60 milhões de reais. E na quinta posição está o Ceará, que fechou um acordo de 2 anos com a Sport da Sorte e irá faturar 46 milhões de reais com a parceria. Esses contratos revelam um novo tempo no futebol nordestino, com grandes craques migrando para clubes da parte de cima do país. A tendência é que a cada nova temporada, o futebol nordestino ganhe mais visibilidade, desenvolvimento e muitos títulos. Bom, é isso, Fernando. Fico por aqui. Um grande abraço a você, a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Caio. Agradeço demais as informações de hoje. Até mais. E olha só, antes da gente encerrar, olha só essa notícia. Mais de 175 bombas utilizadas na Segunda Guerra Mundial foram encontradas em um parquinho na Inglaterra. Esses dispositivos foram achados por trabalhadores durante obras para reformar o local. Vamos ver. As bombas foram encontradas sob o solo de um parque infantil da cidade de Uller, no norte da Inglaterra. Durante as obras para reformar o parque Scott's Play Park, os trabalhadores responsáveis pela obra encontraram as bombas. As autoridades locais chamaram especialistas em desarmamento para auxiliar na remoção e quase 200 dispositivos foram identificados. De acordo com as informações dadas pelo político local, Mark Metter, a área onde hoje é o parque foi usada durante a Segunda Guerra Mundial para o treinamento da Guarda Nacional. Os dispositivos se tratam de bombas de treino, que não são explosivas, mas ainda apresentam riscos para a segurança local. O fusível e o conteúdo estavam intactos, e o detonador e o enchimento de fumaça ainda podem ser perigosos. As autoridades ainda estão na busca de outras bombas pelo terreno, e a previsão é que as obras voltem ao normal a partir de abril. O parque só será reaberto assim que todas as munições já tenham sido removidas do local. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até mais.